Olá, eu sou Paula Calegari, eu trabalho ajudando pessoas a eliminar das suas vidas bloqueios e traumas, porque eu trabalho com uma linha de terapia breve que vai buscar lá na causa o que está acontecendo aí. Mas antes disso, eu vou contar como essas ferramentas apoiaram na minha trajetória, na minha vida. Como eu utilizei essa forma de tratamento para minha vida e obtive resultados muito rápidos. E depois eu vou te contar assim como é que funciona. Bora juntos? Vamos começar falando de trauma. O que é o trauma, né? O trauma é uma marca emocional que se instaura em mim a partir de algo que eu vivi. Acontece que começa no emocional e muito no mental, porque é a forma como eu interpreto aquela situação, normalmente me sentindo menor que a situação, sabe? Mas depois isso pode se tornar físico a partir de um transtorno. Acontece todo um processo de funcionamento no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, que vai trazer essa situação sim para o corpo. Eu posso ter crises de pânico, posso ter crises de ansiedade social, ansiedade generalizada, tornando esse processo extremamente real. Eu vou buscar o processo de reprogramação mental por um trauma, primeiramente. Eu tive muito medo de agulha, muito absurdamente. E no momento da minha vida em que eu desejo me tornar mãe, eu percebo que eu vou ter que ter contato mais com os processos, os procedimentos que envolvem agulha. E alguém me indica buscar ali a hipnose para fazer a reprogramação mental. Eu passei pelo processo, o processo durou 6 encontros e em 6 encontros eu me sentia pronta para ir lá e fazer os exames de sangue, para me preparar para esse momento, que foi inclusive crucial, porque logo na sequência eu realmente engravidei de gêmeos, tive que fazer mais exames do que a maioria faz e foi muito bom. Esse processo, ele só foi possível porque a reprogramação mental foi profunda e buscou a causa do que gerava o trauma de agulhas. O segundo momento que eu busco a reprogramação mental, eu já estava me aprofundando e me preparando para trabalhar com isso, mas eu vou dessa vez por um bloqueio. Qual é a diferença do bloqueio para o trauma? O trauma normalmente eu nomeio, eu sei o que é. Então eu tenho medo, pânico, trauma de agulhas, ou de cachorro, ou de água, ou até mesmo de dirigir, estar na direção ali de um carro. Agora, tem vezes que a gente tem só um buraco aqui, não é? Eu falo, caramba, eu não sei por que eu não consigo dar o próximo passo. Parece que tem um vazio, ou o contrário, tem um aperto aqui, e isso não me permite dar o próximo passo em direção ao que eu sonho, ao que eu desejo, ao que vai me tornar maior, ao meu próximo nível. Não é assim? Você já passou por isso? Então, na minha história, como aconteceu? Eu já estava me preparando para os atendimentos, até já estava fazendo alguns atendimentos aqui, ó, de hipnoterapia mesmo. E como eu tinha trauma de agulha, lembra que a primeira vez que eu busco a hipnose é por isso? Eu fiz uma tatuagem, essa tatuagem aqui, para os meus filhos. Fiz essa tatuagem e pensei, esse é o melhor momento. Eu posso falar sobre a tatuagem, que é a maior prova de que eu deixei de ter o pânico das agulhas. Porque eu me lembro claramente, na minha infância, as pessoas diziam assim, você nunca vai conseguir fazer tatuagem, né? E aí eu falava, eu nem penso nisso, eu nem sinto esse desejo, porque se eu sentir o desejo, eu vou sentir o pânico junto. E quando eu desbloqueio, eu não só tive filhos, como eu decidi fazer as tatuagens que eu comecei a desejar. E então, eu termino a tatuagem e gravo um vídeo contando um pouquinho de como funcionou, de como foi o meu processo. Só que eu não conseguia tirar esse vídeo da galeria. Acredita? O vídeo estava lá, editado, e eu não conseguia postar. Eu falei, mas tem alguma coisa errada, porque eu já estava preparando a minha rede social para divulgar, para convidar pessoas para virem passar por esse processo que é tão lindo. E eu já estava atendendo, então não fazia sentido nenhum. Qual era a razão de eu não conseguir simplesmente divulgar? Você passa por isso ou conhece alguém que passa por isso? Que às vezes fala, eu não sei por que eu tô procrastinando, as pessoas gostam de usar essa palavra também, mas eu não sei por que eu não consigo só dar o próximo passo, parece tão simples, mas eu estou bloqueada ou bloqueado. Era assim que eu me sentia. Nesse momento, eu vou então buscar novamente a hipnose. Eu já tinha feito outras sessões de hipnose, porque é tão gostoso que a gente quer passar por isso muitas vezes, mas para tratar algo era a segunda vez. Eu decidi, falei, não, pera, a hipnose já me ajudou uma vez, né? A hipnose já ajuda tanta gente ao meu redor, eu vou passar por esse processo de novo. E nesse momento eu descubro mais uma vez a causa do que estava acontecendo comigo.
Então, como eu ia colocar a minha voz no mundo e isso poderia desagradar alguém, porque assim, né, quando a gente se posiciona, a gente pode agradar, mas também pode desagradar algumas pessoas. E aí eu me lembrava de uma cena específica em que eu coloquei a minha verdade, eu falei sobre aquilo, e aí essa minha verdade machucou uma pessoa que eu amava muito. E aí eu me lembro do olhar da pessoa, a cena foi essa, o olhar da pessoa me olhando profundamente com aquela carinha de decepção. E aquilo estava me bloqueando de postar. Claro que o efeito foi imediato. Logo que eu faço essa sessão, as coisas vão ficando muito organizadas na minha mente. No dia seguinte eu consegui postar o vídeo. E aí isso foi só o começo, né? Porque a partir de então, toda vez que eu preciso gravar um vídeo, por mais polêmico que seja o assunto, pra mim é muito tranquilo. E a partir daí também vieram todas as conduções que eu fiz, todos os cursos, as palestras, os workshops que eu dou. Foi a partir desse desbloqueio que tantos outros vieram na minha vida. Porque eu passei a conduzir comunidade de mulheres ali na internet, eu comecei a postar muito mais, elevando o meu trabalho, eu comecei a fazer muitas coisas utilizando a ferramenta da internet, porque é válido lembrar, eu não tinha problemas de me comunicar em público, eu sempre dei palestras, eu sempre fiz treinamentos quando estava lá no CLT, então não era esse o problema, mas a questão era a internet, porque quantas pessoas a gente consegue atingir quando a gente está ali na frente da câmera, né? Vai para muita gente. Talvez esse medo de magoar pessoas que eu não consigo nem ver, né, que o meu conteúdo chegou até elas, e isso me bloqueava. E quando eu desbloqueio isso, as coisas começam a fazer muito sentido. Eu começo a alcançar lugares que eu nem imaginava. E aí, agora pra você, o que tá bloqueando a sua vida que se você desse o primeiro passo, viriam tantos outros, mas você não consegue dar esse primeiro passo. E você? Tem aí algum trauma ou bloqueio que está te impedindo de ir para um próximo nível, para uma outra fase que você sonha e deseja? Será que tem alguma coisa que você sabe nomear, que você sabe que é o que não te deixa passar para frente? Ou ainda, será que tem algum desconforto, alguma coisa que você sequer sabe nomear? Eu não sei o que é, mas parece que eu tô presa ou preso a alguma coisa que não te deixa seguir? Eu quero te contar um segredo, né, talvez. A sua mente tem a chave para isso. A sua mente sabe exatamente como corrigir isso. Quando nós nascemos, quando a gente é bebezinho, a gente não tem medo, bloqueio, a gente se joga mesmo para o que for. Você começa a desenvolver essas travas, esses bloqueios no decorrer da sua vida. E da mesma forma que isso chega até você, é possível ser retirada daí. Mas como isso é possível, né? Como é que funciona afinal essa hipnose? Tudo que a gente vive é registrado no nosso subconsciente, porque se a gente ficasse lembrando tudo aqui nessa região mais consciente, a gente não sobreviveria. Então, quando eu passo por altos impactos, tudo isso é guardado lá no meu subconsciente e eu vou empilhando um monte de memórias, um monte de coisas que eu vivi e que foram me fazendo sentir menor em relação às situações. A hipnose, ela permite que a gente acesse, que a gente transpasse a barreira do racional ali, do que nos protege de pensar no que está no subconsciente e nos leve até essas memórias. Então, o processo de hipnose permite que você mude uma comunicação sobre você a partir de novos comandos, que a gente só consegue acessar porque um bom hipnoterapeuta te coloca nesse estado de relaxamento e faz com que a sua mente racional relaxe um pouquinho para que a gente acesse o que precisa ser visto lá na raiz. É um processo seguro. Existem vários mitos, né, sobre a hipnose ou sobre a reprogramação em geral, de que você vai apagar as cenas, de que você vai para algum lugar ou que tem alguma coisa mais espiritual ou religiosa. Não tem nada a ver, a gente está falando especificamente de usar a sua mente a seu favor. Acontece que a gente não aprende na escola a fazer esse tipo de condução, por isso um profissional é muito importante, um profissional bacana e que utilize a premissa da hipnose, que para mim é muito importante, que é você entra em uma sessão e deve obrigatoriamente sair melhor do que entrou. Sabe esse sorriso que eu tenho no rosto aqui? Eu faço você ter no final da sessão. Eu faço com que o processo fique gostoso, agradável. Eu faço com que, apesar de você descobrir as causas e às vezes isso gerar ali uma emoção, um sentimento aflorado, você vai sair melhor do que entrou. Você vai sair com as respostas a cada encontro. Vou contar um pouco mais de como funciona o meu processo, o meu método. Bom, eu criei um método de acordo com os atendimentos. Após as centenas de atendimentos que eu faço, eu fui vendo o que funcionava mais, o que era bacana, o que era agradável, como a gente chegava mais rápido nas respostas. E apesar de ser um processo personalizado, né, para a necessidade de cada um, afinal, a gente está falando de seres humanos, não tem receitinha de bolo para isso. Mas eu sigo um protocolo que norteia
para que a gente consiga ver o resultado. Então tudo começa pela sessão de compreensão. Você recebe um questionário de autoterapia. Eu dou algumas orientações para que você preencha com uma musiquinha no fundo, beba uma água, escreva uma carta pedindo permissão para sua mente subconsciente. E aí você vai preencher o questionário com os pontos chaves que a gente precisa para entender qual é a sua programação mental. O que aconteceu na sua vida para você reagir assim? Depois da sessão de compreensão, aí eu posso elaborar um plano personalizado e específico para a sua necessidade. Lembrando que eu não utilizo somente a hipnose, tá? Na reprogramação mental eu utilizo a programação neurolinguística, eu utilizo falas sistêmicas, tudo que for importante para trazer um resultado ainda mais rápido e duradouro para você. Outros pontos importantes para falar sobre esse assunto muitas pessoas falam, eu tenho medo da regressão, porque talvez tenham ouvido alguma coisa específica sobre esse assunto, mas eu gosto também de desmistificar, né? A regressão, se você pensar no que você almoçou ontem, você já está fazendo uma regressão, certo? Então é para buscar observar a regressão nessa linha. Quando a gente vai encontrar respostas que podem estar lá no passado, isso é uma regressão. Então não tenha medo. Se eu tiver que trabalhar algo que está lá no passado, nós faremos sim uma regressão, mas nessa simplicidade que eu estou te falando. Mas é legal saber que a hipnose ela é trabalhada para passado, para presente, para te fortalecer de quem você é, para olhar uma situação que aconteceu agora de fora e principalmente para a projeção do futuro, para mudar a sua comunicação, às vezes de medo, de receio, insegurança, para algo que você deseja no futuro, mas acha que não vai conseguir. Então, nós também trabalhamos com os processos de reprogramação mental em geral para projeção de futuro, na maioria das vezes. Então, eu utilizo em todas essas etapas a hipnose e é importante que você saiba disso para entender como é potente essa ferramenta, né? Como a gente pode trabalhar para qualquer coisa, desde eliminar um medo e um bloqueio, até transitar para o passado, fortalecer o presente e projetar o futuro, entender o que tem lá nesse futuro. Porque a mente cria vários cenários, mas a hora que a gente visualiza através da hipnose, de uma criação de imagem com a hipnose, parece que assentam as coisas dentro de nós, a gente já passa por aquela experiência uma vez e fica muito mais fácil de entender que eu tenho capacidade para passar. Então, se fez sentido para você, se tem a ver com o que você está buscando, com o seu momento, fala comigo, fala com a minha equipe. Eu tenho esse perfil, né? Faz parte de mim, da minha essência, ter esse perfil do acolhimento, né? De dar a mão, mas quando precisa eu também vou te mostrar o que precisa ser mudado com muita facilidade. Mas o que eu posso dizer, eu curto sempre a jornada junto com você. Eu debruço na sua história para buscar as melhores estratégias dentro de tudo que eu já vi, tudo que eu já estudei. E aí eu vou trazer o melhor, bem específico para você. A jornada é sempre muito linda, sempre muito emocionante, mas a gente organiza as coisas, sabe? Coloca os pinguinhos no i. É uma mentoria de autoconhecimento, é um processo, uma jornada bem bonita que começa lá pela sessão de compreensão. E também, se você pensar em alguém que precisa ou que pode passar por esse processo, que pode ter um alívio na alma, manda esse vídeo.